Olá, doutores, doutoras, professor Fábio Cáceres aqui nos estúdios da Faculdade Legale para mais uma aula da nossa pós-graduação. Lembrando que a aula de hoje é destinada aos nossos alunos da Turma Online 08, Turma Online 09 e também da Turma Presencial de número 50. Entretanto, em virtude deste surto de coronavírus, Covid-19, que assola o Brasil, aliás, não só o Brasil, todo mundo, lamentavelmente, nós estamos com todas as aulas sendo transmitidas de maneira online. Então, a nossa turma 50, que sempre nos acompanha de forma presencial, agora, em virtude dessa excepcional ocasião, também nos acompanhará de maneira online. Muito bem. E na aula passada, eu falava com vocês de petição inicial e terminamos o estudo da competência, que é o primeiro requisito da petição inicial, direcionamento do juízo. E na aula de hoje, retomaremos o estudo a partir deste ponto, portanto. Muito bem, doutores. E conforme eu havia dito, então, iniciaremos aqui a aula de hoje a partir de petição inicial, que é o tema que nós iniciamos na aula passada. E aí nós tínhamos lá os requisitos, né? Primeiro aqui, petição inicial, artigo 319 mais 330, parágrafos 1º mais 2º do CPC. Aí, nós analisamos petição inicial, primeiro requisito, juízo de direcionamento. Juízo de direcionamento. Segundo requisito, partes mais qualificação. Terceiro requisito, fatos mais fundamentos jurídicos. Quarto requisito, pedido com especificação. Sexto requisito, informar interesse na conciliação. Sétimo requisito, requerimento de provas. E o último requisito, valor da causa. Então, estes são os requisitos da petição inicial. Muito bem, doutores. Na aula passada, eu havia dito para vocês que nós eliminamos este, que nada mais é do que o estudo da competência. Este foi visto na aula passada. E agora nós falaremos dos requisitos subsequentes a partir de partes até o valor da causa. Muito bem. Com relação ao estudo de partes, isso já foi feito no decorrer das nossas aulas. Por quê? Em aulas passadas, os senhores estudaram comigo jurisdição e ação. E quando eu falava de ação com vocês, eu me recordo de ter explicado para os senhores os elementos identificadores da ação. Então, só para rememorá-los, lembram lá dos elementos identificadores da ação. Elementos identificadores
da ação. Dentro dos elementos identificadores da ação, nós vimos partes, causas de pedir e pedido. Partes, causas de pedir e pedido. Tudo isso foi estudado. Agora, eu pergunto a vocês, o que é a petição inicial? Ah, professor, a petição inicial nada mais é do que a materialização do direito de ação. A petição inicial nada mais é do que a materialização do direito de ação. Ora, se a inicial é a materialização do direito de ação, considerando que a ação é um instrumento apto a provocar a prestação jurisdicional do Estado, é óbvio que os requisitos que identificam a petição inicial estão presentes. E por que eles estão presentes? Porque a ação é a ideia abstrata da provocação da jurisdição. A petição inicial, eu disse e repito, é a materialização do direito de ação. Com isso eu chego a uma conclusão. Se a inicial é a materialização do direito de ação, os elementos identificadores da ação estão presentes na materialização da petição inicial. E vejam como eles estão presentes. Olha só algo que nós estudamos. Partes, causas de pedir, aí nós vimos que existe a remota, que é igual ao fato. Existe a próxima, que é igual ao fundamento jurídico, e o pedido. Vamos analisar? Parte, está aqui. Olha só. Fato e fundamento jurídico é a causa de pedir remota e próxima. Fatos e fundamentos jurídicos. O que mais? Pedido. Também está aqui. O pedido com especificação. Percebam que os três elementos que identificam a ação estão presentes na petição inicial. E nem poderia ser diferente, pois ela materializa o direito de ação. E aí nós temos aqui, então, partes, causa de pedir remota, causa de pedir próxima, pedido. Qual é a primeira coisa que eu peço para o judiciário? Prestação jurisdicional, pedido imediato. E aí o judiciário quer saber qual é o mérito da causa, qual é o seu pedido imediato. E aí você vem e especifica. Então, olha só, pedido é o pedido de intervenção, prestação jurisdicional imediato. A especificação é um mérito, o pedido imediato. Professor, bacana. Eu consegui entender tudo isso. Ótimo. Trazendo uma veia prática. Na qualificação, porque eu não preciso explicar nada disso, porque já foi dito em aulas anteriores, né? O que é o fato, o que é o fundamento jurídico, pedido imediato, pedido imediato. Agora vamos voltar aqui. Partes com qualificação. Na qualificação, qual é a novidade que eu tenho aqui? Bom, eu tenho que colocar agora o e-mail, que é o endereço eletrônico das partes. Legal? E também agora o código exige que eu coloque, mas isso já era feito no passado, CPF ou CNPJ das partes. Então, se for uma parte pessoa física, CPF. Se for uma parte
pessoa jurídica, CNPJ. Isso é uma exigência do Código também novo, além das qualificações que já eram exigidas no Código de 73. E, doutores, o interessante é que muitos alunos às vezes me questionam, professor, eu não tenho todas as informações do réu. Está lá que é requisito da petição inicial eu colocar o estado civil, a nacionalidade, o RG, o CPF, o endereço eletrônico, o domicílio. Professor, se isso é requisito e eu não tenho todas essas informações, como que eu faço? Eu peço para o juiz oficiar para que eu obtenha? Como que eu faço? Veja, você tem que analisar o seguinte. As informações que você dispõe são suficientes a ensejar a citação do réu? Se elas forem suficientes, você não precisa informar o resto. Aliás, o próprio Código de Processo Civil estipula isso no artigo 319, que a falta de informações a que se refere o inciso 2 do artigo 319 não ensejará no indeferimento da petição inicial, se as informações constantes forem suficientes a autorizar a citação do réu. Portanto, se você tem o nome completo do réu, o número do RG dele ou do CPF, que o individualize de um eventual homônimo, e o domicílio, que é o local da citação, você não precisa saber o resto. Ah, mas eu não sei o endereço eletrônico. Não tem problema. Ah, mas eu não sei a nacionalidade. Não tem problema. Eu não sei o estado civil. Entendo que não tem problema. Por quê? Porque estas informações, embora desconhecidas pelo autor, elas não inviabilizam uma segura citação do réu, na medida em que você declinou todas as demais informações que você dispunha. Então, neste caso, me parece que o juiz não pode indeferir a sua petição inicial. Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 319. Eu vou até ler aqui para vocês, para que não reste nenhuma dúvida sobre o que eu estou falando. Olha só. Só abrir meu vademecum aqui, um minutinho. Então, olha só, artigo 319. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Então, o Código estabelece claramente o quê? Que a petição inicial, ela não pode ser indeferida se faltar informação com relação ao réu, mas as informações contidas na peça forem suficientes a autorizar a citação. Legal? Então fica essa dica para vocês. Por quê? Porque o judiciário está meio que, digamos que industrializado, mecanizado, e às vezes aqueles atos ordinatórios nem sempre são feitos por juízes de direito, e aí o advogado fica meio perdido, né? Porque às vezes ele distribui a inicial e vem aquele ato ordinatório. Emende a petição inicial para qualificar o réu adequadamente nos termos do inciso 2 do artigo 319 do CPC sob pena de indeferimento. Poxa, neste momento está na hora do advogado analisar se a inicial dele tem informações suficientes a ensejar a citação do réu.
Se tiver, tem que advertir a serventia e o juiz que conduzem o processo de que aquela inicial não pode ser indeferida por fundamento de ausência de informação qualificativa, se as que contém na peça, as contidas na peça, são suficientes a citar o réu. E isso não é o que eu estou dizendo, não é o que eu acho, é o que está na lei, claramente no parágrafo 2º do artigo 319. Então fica essa dica para vocês. Muito bem. Superado esse debate, nós vamos para um outro ponto interessante que eu faço uma advertência prática. Vimos em aulas anteriores que a causa de pedir é o que justifica, é o que motiva. Então, a causa de pedir é o que justifica, o que motiva o pedido. E para estas respostas, o que justifica, o que motiva, a pergunta que se faz é: o que aconteceu? E quando você relata o que aconteceu, você está revelando na inicial a causa de pedir remota, que é o fato. Então, o fato é a causa de pedir remota. O fato é a causa de pedir remota. Agora, doutores, muito cuidado. Aqui é uma dica prática, importante, de sucesso. O judiciário está sobrecarregado. Ninguém tem paciência de ler peças genéricas, repetitivas, exaustivas, acadêmicas. Processo é para resolver a vida das pessoas. Eu costumo dizer que todo advogado processualista tem que ter espírito de cirurgião. E toda sala cirúrgica tem um relógio gigante. Porque o cirurgião sabe que ele corre contra o tempo. Cada segundo representa um risco maior para o paciente que está sendo submetido a uma cirurgia. O advogado processualista, ele é o cirurgião do direito. E ele tem que ser o quê? Eficaz e objetivo. Ser objetivo não é ser negligente na análise do processo. Ser objetivo é conseguir levar ao julgamento todas as informações relevantes ao caso. É eliminar o desnecessário, eliminar a pecuinha e acabar com a encheção de linguiça. Essa petição inicial fica boa. E o ensaio para essa inicial ficar boa está aqui nesta aula de hoje. Por quê? Porque eu costumo dizer que em todo escritório de advocacia deveria ter um divã de psicólogo. Por quê? Ninguém vai no escritório de advocacia para levar uma caixa de bombom ou flor para a advogada. Ninguém vai para fazer isso. A pessoa vai para o escritório de advocacia normalmente com um problema e ela despeja esse problema no advogado, essa angústia, e espera uma solução. Agora, como a pessoa está angustiada e ela tem um problema, o que acontece? Ela acaba desabafando com o profissional. Então, ela acaba indo além do necessário para a solução do problema. Porque ela quer desabafar, ela quer ter alguém para explicar tudo o que ela imagina. Agora, cabe ao advogado ter a técnica necessária de não contaminar a inicial com fatos ditos pela parte que não tem nenhum impacto no acolhimento do pedido. Então, você tem que fazer um filtro. Você só deve transportar para a sua petição inicial com a pergunta: o que aconteceu? O fato relevante e determinante para o acolhimento do pedido.
Se o fato não é relevante e nem determinante para o acolhimento do pedido, ele não precisa estar na inicial. Se estiver, é encheção de linguiça ou falta de técnica. Então vamos anotar aqui. Causa de pedir remota, ela deve reportar o quê? O fato relevante mais determinante do pedido. Relevante mais determinante do pedido. Muito bem, muito bem. Professor, com isso, o fato da minha inicial, ele tende a ser mais conciso, mais objetivo. Perfeito. A minha inicial tende a ter menos laudas. Perfeito. E ela é mais convidativa à leitura, e ela é mais convidativa a um julgamento coerente com o que você está debatendo. Por quê? Eu costumo dizer que inicial é a lei de causa e efeito. Inicial modelo gera sentença modelo. Apelação modelo gera acórdão modelo. Recurso especial extraordinário modelos geram decisões de admissibilidade modelos. Agora, inicial bem feita, objetiva, que tem toda pertinência com o caso, gera uma sentença mais personalizada àquele caso. Apelação bem feita gera acórdão com maior qualidade. Então, essa inicial, embora pequena, eu costumo dizer que ela é um canhão no judiciário, porque ela produz um efeito avassalador se o réu não articular bem a sua defesa. É até difícil de contestar uma inicial dessa. É até difícil. Professor, entendi tudo isso, legal, bacana. Qual é o próximo passo? Depois que você discorreu somente os fatos relevantes e determinantes ao julgamento do pedido, agora você vai levar à sua inicial o embasamento jurídico que lhe autoriza a construir aquela petição inicial. No caso, o fundamento jurídico. Então, você vai levar para o caso a fundamentação jurídica. E você sabe comigo que fundamento jurídico é causa de pedir próxima. Então, fundamento jurídico é causa de pedir próxima. Agora, também quero debater isso com vocês. O que é fundamento jurídico, professor? Eu quero debater isso com vocês também. Doutores, vejam. Fundamento jurídico é igual a fundamento legal? Fundamento jurídico é igual a capitulação legal? Enquanto vocês pensam, eu vou pedir para o nosso amigo técnico de vídeo e de som, por gentileza, colocar aqui para a gente, fazer uma captação, né, de imagem desta tela, para vocês copiarem, 1 minutinho, e mais 1 minuto aqui, para vocês copiarem essas informações. Por quê? Porque na aula online tem essa característica, né, o professor vai
enxertando informação no quadro e o aluno vai se perdendo na anotação. Aí vocês anotam tudo que está aqui, anotam tudo que está ali. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha e aí 2 minutinhos eu já volto e a gente dá sequência a esse estudo. Muito bem, doutores. Então, nós temos aqui a ideia do fundamento jurídico. Deixa eu só pegar o canetão. E como eu dizia para vocês, eu quero saber o que é fundamento jurídico. Se é fundamento legal, se é a capitulação legal. E a resposta é não. Por quê? Porque direito e lei não se confundem. A lei, eu costumo dizer que a lei é para o direito o mesmo que um átomo representa para a física. Trata-se de uma pequena partícula de estudo. O direito é muito maior que a lei. Se você analisar as fontes do direito, ou seja,
os instrumentos de revelação da ciência jurídica, você vai notar que a lei é uma fonte de direito. Mas não só ela. Você tem a lei, você tem a doutrina, você tem a jurisprudência, você tem os costumes, você tem os princípios gerais, você tem a analogia, você tem equidade. Olha quantas fontes do direito nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes. A lei representa para o direito 1/7 da ciência. Se eu falar que fundamento jurídico é igual a fundamento legal, eu estou reduzindo o debate a 1/7. 6/7 da ciência estão sendo abandonados. Então vejam que direito e lei não se confundem. Eu posso ter fundamento jurídico aonde não há fundamento legal. Professor, eu estou fundamentando juridicamente num posicionamento doutrinário que não tem amparo legal. Eu tenho fundamento jurídico? Tem. Professor, eu estou fundamentando juridicamente num direito consuetudinário, direito de costume. Eu tenho fundamento jurídico? Tem. Professor, eu estou fundamentando juridicamente num precedente jurisprudencial, que nem de lei trata. Eu tenho fundamento jurídico? Tem. Percebam que o fundamento legal também é um fundamento jurídico. Mas não só ele. Então eu repito, o fundamento legal também é um fundamento jurídico, mas não só ele. Eu posso ter fundamento jurídico sem ter fundamento legal. E o requisito da petição inicial, doutores, o requisito da petição inicial é fundamento jurídico, não fundamento legal. Então, fundamento jurídico é harmonizar o fato com fonte do direito. Fundamento jurídico é harmonizar o fato com fonte do direito, que pode ser a lei. E aí eu terei um fundamento legal, que é um fundamento jurídico. Mas não só ele. Professor, sensacional. Eu sempre achei que uma inicial sem embasamento legal estivesse sujeita a um comando de emenda por o juiz entender que eu não tenho fundamento jurídico. Não. Se a inicial tiver embasamento jurídico lastreado em qualquer outra fonte do direito que não seja a lei, você cumpriu o requisito da inicial. Porque você tem fundamento jurídico. E o requisito da petição inicial, repito, não é fundamento legal, é fundamento jurídico. Leia lá o artigo 319, inciso 3º do seu CPC. Você vai encontrar lá, como requisito da inicial,
o fato e o fundamento jurídico do pedido. Vejam que a terminologia utilizada pelo CPC é fundamentação jurídica e não fundamentação legal. Professor, perfeito. Show de bola. Dentro disso, agora, eu quero falar com vocês do pedido. Pedido com especificação. Doutores, vocês estudaram comigo em aulas anteriores, também quando falávamos dos elementos identificadores da ação, que o pedido ele se desdobra em pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato é o pedido de intervenção do Estado, de prestação jurisdicional, de natureza processual. E o pedido mediato é o pedido de mérito, de direito material. Dentro desta dinâmica, dentro desta realidade, nós temos aqui o seguinte. Que primeiro você vai pedir a intervenção do Estado, depois você vai especificar o mérito. E dicas, cuidado. Especificar é regra. Então, a regra inicial tem que ter um pedido com precisão técnica. Excepcionalmente, ou seja, a título de exceção, a parte poderá formular pedido genérico, como nas ações universais, em que eu não tenho exatamente certeza do meu direito. Por exemplo, petição de herança. Eu não sei, eu sei que eu sou herdeiro e, como tal, eu tenho direito a uma cota, mas eu não sei exatamente qual é a minha cota. Por quê? Porque eu desconheço a totalidade do monte-mora, eu não sei a quantidade de bens. Aliás, eu não tenho certeza nem de quantos herdeiros eu vou compartilhar, se é com mais 2, 3 ou 4. E aí o meu direito pode ser 1/5, 1/3, 1/4, mas eu sei que eu tenho direito à herança. Nesse caso, eu poderia fazer um pedido genérico? Sim, porque eu não tenho como individualizar, precisar o meu pedido. Uma outra situação, quando a liquidez do direito do autor depender de um ato ou de um fato que deva ser praticado pelo réu. Então, enquanto o réu não agir, eu não consigo liquidar o direito do autor. Neste caso, eu também posso formular um pedido genérico, dando aqui aos senhores alguns exemplos. Mas a regra é que o pedido tem que ser específico. E cuidado, porque pedir errado vicia sentença. Porque se o juiz quiser corrigir na sentença o pedido errado, o juiz pode começar a navegar em nulidade. Ah, professor, mas tem juiz que faz isso. Às vezes o juiz tenta salvar a parte fazendo por ela aquilo que o advogado não fez. Mas há ali uma mácula na prestação jurisdicional. Se a parte contrária tiver um colega diligente, ele vai guerrear, ele vai discutir essa situação. Vejam, o juiz não pode decidir de maneira diversa da solicitada. Então, o juiz não pode dar o que não pediu, o juiz não pode dar mais do que pediu, e ele não pode deixar de apreciar o que se pediu. Se você for, regra é especificação. Cuidado. Pedido errado pode viciar sentença. Artigo 492 do CPC. Eu vou até ler para vocês. Porque se o juiz quiser corrigir para dar o que o autor
para dar para o autor, desculpem, aquilo que o autor queria, mas não soube pedir, o juiz está dando o que não pediu. Quem mandou pedir errado? E aí começa a rolar vício de sentença. Olha só. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, ou seja, eu tenho que julgar o que você pediu. Bem como condenar a parte em quantia superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. Só derrubei um iPhone aqui de 5 metros de altura. Mas não quebrou, não, pelo menos. De objeto diverso do demandado. Então vejam, doutores, que nesta situação que eu acabei de relatar para vocês, o pedido tem que ter especificação. Ele tem que ser cirúrgico para evitar qualquer tipo de problema. Uma outra coisa, mas antes disso eu vou pedir para abrir aqui para vocês anotarem, é a possibilidade de cumular pedidos. Professor, eu posso cumular pedidos? Pode, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, para eu liberar a lousa, principalmente aquela parte, eu vou pedir para o nosso colega dar uma navegada aqui com a câmera, para vocês anotarem essas informações, aqui e ali, 2 minutinhos, e aí eu venho, porque eu quero debater com os senhores o seguinte: quais são os requisitos para eu cumular pedido? E eu já volto. Muito bem, doutores, retornamos aqui então. Conforme eu havia dito, eu vou precisar apagar a lousa para ganhar aqui espaço para debater com os senhores
acumulação de pedidos. Então, será que eu posso aproveitar a minha inicial para formular mais de um pedido contra o réu? Otimizar o processo, né? Ao invés de eu propor uma ação para cada pedido, gerar um processo para cada pedido, será que eu posso formular mais de um pedido na mesma ação, cumulando ou cumulando-os na inicial? Muito bem, é isso que nós vamos ver aqui, ó. Requisitos para cumulação de pedidos. A primeira coisa que você tem que saber é que o pedido, ele pode ser singular, único, ou o pedido pode ser cumulativo. Então, o pedido ele pode ser singular, único ou cumulativo. O pedido cumulativo ele pode ser cumulativo simples, cumulativo alternativo, cumulativo sucessivo. Cumulativo simples, cumulativo alternativo, cumulativo sucessivo. No cumulativo simples, nós temos a adição. No alternativo, nós temos o ou. E no sucessivo, nós temos a palavra dependência como caracterizadora. E eu vou explicar para vocês. Agora, explicarei isso para vocês por uma questão didática, para não ter que interromper o raciocínio em 1 ou 2 minutos e depois ter que retomá-lo novamente, depois do nosso intervalo. Então vamos fazer um intervalo rápido para tomarmos um café, 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, tomarmos um café e na volta do nosso intervalo, a gente dá sequência à aula, analisando então os requisitos para cumulação de pedidos. E aproveito o ensejo para dizer para vocês que inicial não é tão simples, né? Assim, não é que ela não é simples, ela é fácil, mas requer cautela na análise e na abordagem dos temas. Eu poderia aqui colocar os requisitos, falar, é isso, gente, agora vamos analisar a contestação, mas não é assim que funciona. Então percebam que eu estou pegando cada ponto da inicial e dissecando com os senhores, explicando, estendendo o assunto, para que você entenda de maneira, digamos que, mais precisa esses requisitos que compõem esta importante peça processual, para não dizer a mais relevante, que é a inauguração do caso, que é a que vincula o juiz na prestação jurisdicional, né? Nós vimos aqui, e isso tem que ser analisado com cuidado. Então, voltamos daqui a pouquinho para darmos sequência à questão do pedido. Muito obrigado por enquanto.
Muito bem, doutores, doutoras, retornamos do nosso intervalo. E como eu havia dito, agora nós falaremos da cumulação de pedidos. Cumulação de pedidos. Muito bem. Primeiro, o que é um pedido singular único? Ora, é aquele, obviamente, que não tem a característica da acumulação. Então, quando a parte solicita, por exemplo, um dano moral de X, Y ou Z valor, quando a parte solicita um dano material de uma única espécie, então eu quero dano material na ordem de R$10.000 a título de ressarcimento dos prejuízos que sofri pelo acidente do veículo, pedido único. Agora, a parte também pode cumular pedidos. E quando ela pede mais de uma coisa, ou seja, eu quero A mais B, ou, por que não dizer, eu quero A mais B mais C. Neste caso, o pedido cumulativo, ele tem uma característica simples. O que é acumulação simples? É a mera adição de pedidos. Então, na acumulação simples, nós temos a mera adição de pedidos. No pedido cumulativo alternativo, nós temos o ou. E o ou me remete à ideia de querer A ou B. Então, notem que, neste caso, a parte não quer os dois. Ela quer um ou outro. Bacana? Então, quando a parte pede alternativamente uma coisa ou outra, neste caso o pedido também é cumulativo, porque ele tem essa complexidade de pluralismo. Entretanto, é um pluralismo alternativo. Legal? Por fim, nós temos o pedido sucessivo. Quando o pedido cumulativo terá característica sucessiva? Quando houver uma relação de dependência de um pedido com o outro. Ou seja, vamos imaginar aqui uma cascata. Então você tem a água vindo aqui, aí ela bate nessa pedra, depois ela bate nessa pedra. Vejam que para a água bater na pedra de número 2, antes ela teve que bater na pedra de número 1. Para chegar no 2, teve que passar pelo 1. O pedido sucessivo é exatamente isto. O juiz, para dar o segundo pedido, ou para apreciar o segundo pedido, ele tem que apreciar o primeiro. Se ele não conseguir apreciar o primeiro, o segundo fica prejudicado. Por quê? Porque há uma relação de dependência entre o segundo e o primeiro. Como a água, não tem como ela bater direto na segunda pedra. Ela bate na primeira e a primeira lança a água para a segunda. Legal? Vou dar um exemplo para vocês. Reconhecimento de paternidade cumulado com alimentos. Veja que a parte autora quer o reconhecimento do vínculo e depois o recebimento de alimentos. Tem como condenar o réu a pagar alimentos sem declarar o vínculo? Não. Então vejam que o pedido de alimentos nesta ação, ele é sucessivo, porque ele depende necessariamente do acolhimento do primeiro, que é a declaração da paternidade. Bacana? Vou dar um outro exemplo aqui. Reconhecimento de união estável cumulado com reserva de bens decorrente de meação. Ora, sabemos que a companheira, na união estável, de fato, ela tem direito a metade dos bens adquiridos na constância da união estável. Por quê? Na união estável, de fato, aplica-se o regime jurídico do casamento com comunhão parcial de bens. Então, nós temos uma união estável com regime de comunhão parcial. Tudo que foi adquirido na constância da união estável deve ser dividido entre os companheiros. Ótimo. Quando a pessoa vem e pede o reconhecimento da união estável e também pede a divisão dos bens, ou seja, o direito de meação,
nós temos, neste caso, pedidos sucessivos. Por quê? Porque é condição para a pessoa ter direito à meação dos bens adquiridos na constância da união estável que se reconheça a união, que se reconheça essa entidade familiar. Neste caso, o segundo pedido, que é o de meação de bens, depende necessariamente do reconhecimento do primeiro, que é a declaração da união estável. Professor, eu entendi tudo isso. Agora, professor, para eu cumular os pedidos, para eu cumular os pedidos, tem requisito? Tem. Você não pode cumular pedido aleatoriamente. Tem requisito. E os requisitos de cumulação de pedido estão estabelecidos no artigo 327, eu vou confirmar ali no meu código, do Código de Processo Civil. O que estabelece? Daqui a pouco eu confirmo um artigo para vocês. O que estabelece o Código de Processo Civil, salvo engano, no artigo 327? Que para eu cumular pedido, eu tenho que cumprir os requisitos da acumulação. Quais são os requisitos para eu cumular um pedido? Primeiro, juízo competente para apreciar todos os pedidos. Juízo competente para apreciar todos os pedidos. Então, eu não posso cumular pedidos de juízos com competências distintas. Explico isso para vocês. Eu não tenho como cumular pedido de natureza cível, por exemplo, com natureza tributária, natureza cível com natureza, se tiver divisão na comarca, de família ou de sucessão. Por quê? Porque se tem a divisão, nós vimos na aula passada, quando estudamos competência, se tem a divisão da matéria, o juiz não é competente para apreciar todos os pedidos, porque há a divisão da matéria. Então, o primeiro requisito, o juiz tem que ser competente para apreciar todos os pedidos. Então, não dá para acumular pedido em que o juiz é competente em um e absolutamente incompetente no outro. Não dá para acumular. O segundo requisito, os pedidos não podem guardar incompatibilidade. Então, não pode haver incompatibilidade entre os pedidos. Não pode haver incompatibilidade entre os pedidos. Eu não posso fazer pedidos que se conflitam, né, doutores? Eu me recordo de um caso que eu advoguei, já faz um tempo já isso, que foi bem interessante, porque tinha uma cláusula penal que estava prevista no contrato na hipótese de rescisão contratual. Então, as partes estabeleceram lá que se por alguma razão houvesse a rescisão contratual ou a resolução, né, porque tecnicamente o nome é resolução, não rescisão. A resolução do contrato, a parte que deu causa à resolução deveria pagar por um valor X a título de cláusula penal compensatória. O que o autor fez? Ele disse que o contrato estava resolvido, porque o meu cliente, que era réu, tinha dado causa àquilo, pediu
a multa contratual ou, alternativamente, o cumprimento da obrigação prevista no contrato, que ele entende que o meu cliente deu causa para o não cumprimento. Vejam, para mim esses pedidos são incompatíveis. Por quê? Para você ter direito à cláusula penal, o contrato claramente dizia que a consequência tinha que ser a resolução do negócio. Como que você pode pedir a cláusula penal e, cumulativamente, pedir a execução do negócio? Os pedidos são incompatíveis. Então, se você quer o cumprimento da obrigação estipulada no contrato, você entende que ele não está resolvido. E aí você não pode pedir a cláusula penal. Agora, se você está pedindo a cláusula penal, você abandonou a obrigação, está investindo na indenização contratual prevista, que decorre da natural resolução. Vejam que há uma incompatibilidade. Legal? E aí, obviamente, nós alegamos isso para o juiz em sede de preliminar de contestação, de que havia ali uma falha de petição inicial, que ensejava a inépcia da inicial, que ela deveria ser indeferida, etc. e tal. E, naquele processo, houve ainda, a meu ver, um trabalho do juiz na tentativa de salvar a parte. Por quê? Porque o juiz ele acolhe a preliminar e determina que o autor opte por um dos dois pedidos formulados na inicial, ao invés de indeferi-la, porque o juiz disse que, de qualquer maneira, a inicial ela era apta a ensejar a prestação jurisdicional de uma hipótese, seja a cláusula penal, que a parte deveria investir, ou no cumprimento da obrigação. E aí o autor deveria optar por uma ou outra. Mas notem que o juiz acabou concordando com a nossa tese de que ali não era possível cumular pedidos na medida em que eles eram incompatíveis. Embora esse debate tenha ocorrido antes da vigência do novo código, não tem nenhum problema, pois essa regra já estava no Código de 73, aquele código que ficou em vigor no Brasil até março de 2016. Legal? E tem mais um requisito aqui. Os pedidos devem tramitar pelo mesmo procedimento. Os pedidos devem tramitar no mesmo procedimento. Doutores, o que isso quer dizer? Se eu tenho um pedido que o código prevê um procedimento A para materializá-lo, e eu tenho um outro pedido que o código prevê o procedimento B, como os procedimentos são diferentes para os dois pedidos, eu não posso cumular. Eu só posso cumular se os pedidos guardarem uma pertinência procedimental. O que isso quer dizer? Se os pedidos forem do mesmo procedimento. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu quero uma declaração de rescisão contratual. Procedimento comum. Porque não tem nenhum procedimento especial no CPC que preveja instrumento próprio para declaração de rescisão de um contrato. E eu quero uma cláusula penal. Também é procedimento comum, porque não tem nenhum procedimento especial. Então, vejam, eu estou acumulando dois pedidos. A declaração da rescisão do negócio e o consequente indenização da cláusula penal. Pedido A mais B. Os dois podem ser cumulados, porque, primeiro, o juízo é competente, porque é direito civil, para analisar todos eles. Eu vou remeter para o mesmo juiz. Não há entre eles nenhuma incompatibilidade. Vejam que eu estou pedindo a rescisão com a cláusula penal, que era uma consequência da rescisão. E o procedimento comum é apto para julgar a declaratória de rescisão e é apto para julgar a cláusula penal. Então, eu poderia, teoricamente, cumular esses pedidos. Agora, doutores, muito cuidado. Cuidado com o quê, professor? Com o seguinte.
quando você quer acumular pedidos de diferentes procedimentos, a princípio, a lei proíbe. Está aqui no artigo 327. Olha, você só pode acumular se for o mesmo procedimento. Então, a princípio, a lei proíbe. Agora, é bem verdade que se você acumular pedidos de diferentes procedimentos, mas eleger o procedimento comum para todos eles, ou seja, você está retirando o pedido daquela liturgia específica do procedimento especial, abrindo mão daquilo, e enxertando este pedido numa tramitação de procedimento comum. Nesse caso, você pode acumular pedidos de diferentes procedimentos, desde que você opte pelo procedimento comum, que é aquele clínico geral, né, que aceita tudo. Legal? Então, vou dar um exemplo. Eu quero a revisão de uma cláusula contratual. Revisão de cláusula contratual. Não tem nenhum procedimento especial no CPC para revisão de cláusula contratual. Portanto, este procedimento tem que ser o comum. Só que eu quero aproveitar e pedir para o juiz a consignação de um valor que eu devo para o réu em decorrência daquele contrato. Então, além de rever a cláusula, eu quero já consignar um valor que eu entendo devido. Teoricamente, eu tenho um problema aqui. Por quê? Consignar tem procedimento especial, que é a ação de consignação e pagamento. E declarar a revisão da cláusula é procedimento comum. Então, veja, um pedido é de procedimento comum e o outro pedido é procedimento especial. Teoricamente, eu não poderia acumular. Por quê? O juiz é competente para analisar todos eles? Sim, veja, o juiz que analisa a declaração de revisão da cláusula contratual também é o mesmo juiz da consignação. Tudo bem. Não há nenhuma incompatibilidade entre pedir para rever uma cláusula e depositar em juízo em caráter consignatório um valor X. Mas os pedidos tramitam no mesmo procedimento? Não, aqui deu um problema. Porque um é procedimento especial e o outro é procedimento comum. Agora, eu poderia acumular? Sim, se eu optar pelo procedimento comum. Então, o meu pedido consignatório, ele vai perder as especificidades do procedimento especial de consignação e vai se transformar num requerimento genérico de conhecimento amplo do juiz, em que eu peço a consignação de um valor. Legal? Vamos pegar aqui o código, só para confirmar, porque eu estou falando aqui o tempo todo dos requisitos e nem confirmei ainda se é o artigo mesmo 327. Vamos confirmar aqui e eu já passo para vocês. Deixa eu abrir o CPC aqui. Muito bem. Olha só, doutores. Está aqui, ó. Artigo 327 do CPC. Acertei. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Repito, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Aí vem o parágrafo 1º do 327. São requisitos de admissibilidade da acumulação que, portanto, para acumular eu tenho que cumprir esses requisitos. 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si. Lá está fora da ordem, mas estão todos aqui. 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Está lá também. 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Ou seja, todos devem ter o mesmo procedimento. Aí vem o parágrafo 2º que
cai como uma luva esse exemplo que eu dei. Quando eu quero acumular pedidos de procedimentos diferentes, é possível se eu optar pelo comum. Aí vem o parágrafo 2º e me autoriza isso. Ó. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação, se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Então, é possível, desde que eu opte pelo procedimento comum e os pedidos não sejam incompatíveis com a própria natureza do procedimento comum. Então, dentro disso, eu vou fazer uma observação aqui, ó. É possível acumular pedidos de diferentes procedimentos se a parte optar pelo procedimento comum. Parágrafo 2º do 327 do CPC. Parágrafo 2º do artigo 327 do CPC. Legal? Então, vou pedir para o nosso amigo mandar aqui para vocês anotarem. 2 minutinhos, dá para anotar tudo que está aqui no quadro. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha e já volto.
Muito bem, doutores. Então, doutoras, já houve tempo hábil para vocês copiarem. Agora eu vou dar uma limpada aqui na lousa. A gente ganhar espaço. Para eu falar com vocês do próximo requisito. O próximo, eu não vou discorrer muito sobre ele, porque já falei dele na aula passada, quando nós iniciamos o estudo inicial. Então, quando eu falava da dica, ou melhor, das dicas, né, lá da petição inicial, eu conversava com os senhores e com as senhoritas sobre esse requisito de informar sobre interesse na conciliação. Ele é obrigatório no procedimento comum. Entretanto, alguns juízes buscam fundamentação para fugir desta obrigatoriedade, porque a audiência em tudo sobrecarrega o judiciário. Enfim, eu comentei disso na aula passada com vocês. Então, aqui o pedido nós falamos, fatos e fundamentos jurídicos nós falamos, interesse na conciliação é um proforma da petição inicial. Lembrando que eu digo isso não é porque eu estou desprestigiando a conciliação, que é um ato de relevantíssima importância, mas a aula hoje não é sobre conciliação e nem técnica de conciliação. É sobre inicial e, para inicial, você tem que informar lá em um parágrafo, só para cumprir a regra do 319, se o seu cliente tem ou não interesse pela audiência de conciliação. Depois, nós temos o requerimento de provas. Olha só, provas, que é o próximo ponto de estudo da nossa aula. Eu quero lembrar a vocês que o estudo das provas em espécie está com o professor Durval Salge. Então, o professor Durval virá em aula específica para tratar de provas em espécie do processo civil com vocês. Agora, como prova também é requisito da petição inicial, eu vou aqui fazer uma abordagem classificatória, uma abordagem introdutória e geral, deixando para o professor Durval as especificidades das espécies de provas. Legal? Então, quando eu falo em provas, o que vem à mente? Primeiro, conceito. E já aqui tentando linkar com finalidade. Conceito e finalidade. Também vem aqui a ideia de modalidades de provas. Também vem a ideia de destinatário da prova. Também vem a ideia de valoração da prova. Então vejam, nós temos conceito, finalidade, depois nós temos modalidades de provas, destinatário da prova e valoração da prova. Começo falando de provas com vocês quanto à finalidade, ao conceito. E pergunto, o que é ou para que serve a prova no processo? Para que serve a prova? Qual é a função da prova no processo? Muitos vão me dizer assim: professor, para levar ao juiz a verdade dos fatos. Porque o juiz só pode julgar quando estiver provada a verdade. Pouco importa se a verdade agasalha o autor ou o réu. Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu não concordo com isso. Eu não
concordo com essa ideia. E não concordo, porque, doutores, o ser humano é muito limitado para dizer o que é verdade. O ser humano é muito limitado para dizer o que é verdade. Aliás, eu vou até filosofar um pouco na minha aula. Eu não gosto muito de filosofar, eu gosto de aula mais prática, mas eu vou filosofar um pouco na minha aula. Eu ouso dizer para vocês que a prova, que a verdade é inalcançável. Sabe por que a verdade é inalcançável? Porque a verdade, ela não admite flexibilização. E a verdade não admite uma ideia em sentido contrário. A verdade, ela é absoluta e ela deve perdurar no tempo de maneira intacta. Se a verdade for desconstituída por alguma maneira, eu ouso dizer que aquilo nunca foi verdade. Foi uma grande mentira. Por quê? Porque a verdade não admite a desconstituição. Vou dar um exemplo que estamos vivendo nesse momento. Há algum tempo atrás, o mundo estava preocupado com a famosa gripe suína, H1N1. Pessoas andando de máscara, o vírus se alastrando pelo planeta. Aí a medicina foi lá e descobriu uma vacina eficaz. O que eu quero dizer? Lá no H1N1, as pessoas diziam, não tem cura, não tem uma vacina eficaz. É verdade. Ora, nunca foi verdade que o H1N1 não tinha uma vacina eficaz. Nós, seres humanos, é que éramos limitados cientificamente, naquele momento, para revelarmos a vacina. Porque se fosse verdade que o H1N1 não tinha uma vacina eficaz, esta ideia tinha que se perdurar por todo o tempo e não poderia admitir desconstituição. Quando nasce a vacina do H1N1, a população se vacina, a sociedade fica imunizada e passamos anos depois sem ouvir falar desse vírus. Então, nunca foi verdade que não tinha cura. Na verdade, nós é que não tínhamos capacidade intelectual de conhecê-la. Agora nós temos o Covid-19. Corpo científico trabalhando para descobrir uma vacina e um medicamento eficaz. Mas eu não posso dizer, para casos graves não há cura do H1N1. Não. Daqui a pouco descobrem a cura, daqui a pouco descobrem um remédio antiviral interessante, daqui a pouco descobrem uma vacina com eficácia, e aí esta verdade de que não havia cura para casos graves de H1N1 se transforma numa grande mentira, porque ela foi quebrada por uma descoberta. Então a verdade é algo inalcançável. Nós somos muito limitados para dizer o que é verdade. Professor, então o que o senhor recomenda? Substituir a palavra verdade por certeza. Porque quando você utiliza a palavra certeza, você está estancando a informação no tempo. Hoje é certo que não há um remédio eficaz que combata o vírus Covid-19. Pode ser que amanhã haja, mas hoje é certo que não há. Agora, eu não posso dizer que é verdade que não há. Por quê? Porque aí eu não estou admitindo a desconstituição deste fato. E na hora que aparecer a vacina, então era mentira, eu é que não sabia. Professor, eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. A verdade, pode ser que o juiz nunca saiba. Aliás, pode ser que a
própria parte não saiba a verdade. Ela litiga dentro de um juízo de certeza. Mas pode ser que nem ela saiba a verdade. Quiçá o juiz, que tem contato com o problema pela canalização do processo, em especial pela produção de provas. Então eu posso dizer que o conceito ou finalidade da prova é levar ao julgador e às partes a certeza quanto ao fato e, por que não dizer também, eventualmente quanto ao direito discutidos na lide. Então, levar ao julgador e respectivas partes a certeza quanto à dinâmica fática ou jurídica da causa. Professor, por que o senhor colocou jurídica? Porque, embora não seja comum, é possível produzir prova de direito, não prova de fato. Vou dar um exemplo. Quando a parte sustenta como causa de pedir próxima, você já sabe o que é isso. Legislação estadual ou municipal, o juiz de direito não é obrigado a conhecer legislação estadual ou municipal. E a parte tem que juntar a íntegra da lei e comprovar a sua vigência. Isso não é fazer prova? Sim, professor. E eu estou fazendo prova do fato? Não. Eu estou fazendo prova do meu direito, da ferramenta jurídica que apoia o meu pedido. Embora não seja comum, eu não posso desprezar que é possível, sim, que eu tenha que ter certeza quanto à dinâmica jurídica da causa. Certeza quanto à dinâmica jurídica. Então, repito, qual é o conceito ou finalidade da prova? Levar ao julgador e respectivas partes a certeza quanto à dinâmica fática ou jurídica da causa. A certeza quanto à dinâmica fática ou jurídica da causa. Muito bem, professor. Consegui entender. Vamos seguir. Vamos seguir. Por que que o senhor colocou ali partes e julgador? Levar ao julgador e levar as partes. Porque no processo civil moderno, doutores, muito se discute, depois eu vou rememorar isso com os senhores na próxima aula, muito se discute se o destinatário da prova é somente o juiz ou se a parte também é destinatária da prova. E eu ouso dizer para os senhores que estou convencido de que todos são destinatários da prova, as partes e o juiz. E eu digo isso porque, por vezes, a prova, ela não só leva ao juiz a certeza quanto à dinâmica do fato ou do direito, mas ela também conforta a parte pela descoberta de algo que ela não imaginava. Então ela acaba sendo também destinatária da prova. Uma investigação de paternidade.
em que o sujeito não admite, em hipótese nenhuma, ser o pai do autor, por exemplo. Aí se produz uma prova técnica de DNA que resulta em um cenário ou em uma conclusão positiva. Veja que isso não serve só para embasar o julgamento do caso. Isso serve também para gerar uma certeza quanto àquela pessoa, para eliminar uma angústia. Talvez para constituir um laço, talvez para destrancar um amor que estava ali enrustido, travado pela dúvida. Então, eu até ouso te dizer que nesse exemplo que eu dei, a prova, ela impactou muito mais a parte do que o próprio julgador. Porque o julgador só vai consolidar um direito frente à prestação jurisdicional. A parte não. A parte vai usar aquela prova por toda a vida. Professor, é interessante isso. Pois é. Como eu fiz aquela anotação, acho que só foi aquela, né? Que eu desenvolvi essa ideia, eu vou pedir para o colega, por gentileza, colocar aqui 2 minutinhos para vocês anotarem. Aqui nem precisa. Aqui 2 minutinhos, vou beber uma aguinha só para vocês anotarem e eu já volto. Muito bem, doutores. Então, dentro do que eu acabei de explicar para vocês, deixa eu pegar o canetão, eu já posso queimar essa etapa do debate com relação ao destinatário da prova. Porque sempre aprendemos, né, na graduação, enfim, no estudo tradicional de processo, que o destinatário da prova é o juiz, porque ele é quem julga a causa. Mas, trazendo esta visão para vocês, inclusive defendida por um processualista que eu admiro bastante, professor do mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, professor William Santos Ferreira, que defende muito essa ideia, nós podemos dizer, então, que o destinatário da prova mudou. Ah, mas não é mais juiz? Não, ele continua sendo.
só que agora eu vou pôr no plural, destinatários da prova. Por quê? Porque nós temos o juiz mais as partes. Juiz mais as partes. As partes também têm interesse pela prova. Aliás, muitas vezes, a parte nem formula pronunciamento jurisdicional definitivo quando ela obtém uma prova. Às vezes, a parte judicializa uma questão em busca da prova. Qual é o objeto do processo? A prova. Olha como a parte também é destinatária. A parte vai lá, numa determinada situação concreta, e judicializa um requerimento cautelar antecedente. Porque ela precisa produzir uma determinada prova. Embora haja um procedimento de produção antecipada de prova no novo CPC, não se descarta a possibilidade de manejo desse poder geral de cautela, dependendo da situação de urgência e dependendo até da possibilidade de continuidade do debate com um pleito jurisdicional definitivo. Então, é uma questão de estratégia. Eu não posso dizer de maneira irresponsável, como alguns defendem, que com o procedimento da produção antecipada de provas no CPC, é inadequada a utilização da via do requerimento cautelar antecedente para produzir uma prova. E se a parte obtiver a prova cautelarmente neste requerimento antecedente, por vezes ela fica satisfeita com a prova. E ela não quer nem litigar o pedido principal. Veja como a parte também tem interesse pela prova. Então é isso, doutores. Eu não vou me estender, porque para falar das modalidades e para falar da valoração da prova, eu preciso de tempo. E aqui, nós, para não tornarmos a aula cansativa e uma abordagem improdutiva, nós limitamos o tempo para aquilo que o ser humano tem aí capacidade de absorver com qualidade. Legal? Então, eu opto por encerrar a minha aula neste ponto. Na próxima aula, eu falarei com os senhores das modalidades de prova e falarei com os senhores também da valoração da prova. Das modalidades de provas e falaremos da valoração da prova. Legal, doutores? Eu agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Peço que se protejam, se mantenham aí reservados nos seus respectivos lares, em quarentena. O momento é de solidariedade, né? Tem muita gente responsável falando, mas eu vou à rua porque eu não tenho muito risco, eu sou jovem, eu não tenho problema de saúde. Veja, embora não esteja totalmente imune, porque existe uma taxa de mortalidade até para as pessoas jovens saudáveis, embora seja de 0,02, não pode se descartar. E deixe para ir à rua, deixe para sair somente em caso de extrema necessidade. Eu, por exemplo, tenho me resguardado na minha casa. Agora, algumas situações me impedem de ficar na minha casa e aí eu saio, mas saio com muita cautela, sempre evitando contato com as pessoas, evitando aperto de mão, evitando abraço, sempre lavando as mãos, utilizando o álcool gel. Legal? Como hoje, por exemplo, em que eu me desloquei aqui aos estúdios do Legale para poder gravar essa aula. Porque se eu não faço isso, eu não tenho material para poder trabalhar com os meus alunos. Legal? Então, isso é uma exceção, mas estou aqui sozinho, sem contato com pessoas. Tranquilos? Muito bem.
Na próxima aula, portanto, a gente retoma o assunto a partir de provas com a ideia de modalidades e valoração. Lembrando que conceito e destinatário da prova foram abordados no encontro de hoje. Muito obrigado, doutores. Valeu!